Este é o meu vídeo revisão dos Exchangers Exterminator Dark Lord. O Dark Lord é o líder dos Exterminators, os vilões dos X-Troopers, liderados pelo Coronel Strong, em que o Dark Lord tem como objetivo conquistar o universo e, ao mesmo tempo, adquirir a Torre Lasertron que pertence aos X-Troopers. E esta figura de ação vintage da Akamas Toys dos anos 80 é a minha figura de ação favorita de todos. Eu estou tão contente de finalmente ter o Dark Lord. Esta figura é altamente. Não chego mais perto, como podem ver a cara do Dark Lord. Só apoiar um pouco mais para vocês verem. Como podem ver, a cara alienígena, pintada de cinzento, os olhos pintados de cinzento. Ele está com uma cara medonha. Debaixo do nariz e o queixo estão pintados de vermelho. Podem ver aqui os detalhes da cara. Ele tem um capacete pintado de cinzento. O capacete está moldado à figura. Tem aqui um fundo vermelho e uma espécie de estrela pintada de preto. Como podem ver, o tronco dele está pintado de preto e tem o seu fato cibernético. Como podem ver aqui os detalhes, os botões, um monitor, um painel, aliás, pintado de vermelho com cinzento. Toda esta secção pintada de cor púrpura, aqui cinzento. Aqui parecem painéis pintados de vermelho, o abdômen também com painéis, com botões. O cinto está pintado de cinzento e à frente pintado de amarelo. Os calções pintados de cinzento também. Como podem ver, ele tem uma espécie de ombreira pintada de preto, o bíceps pintado de preto, e depois a sua luva pintada de preto com cinzento. O punho está fechado e tem um canhão, uma espécie de canhão laser, pintado de preto e aqui pintado de cinzento. Estas ranhuras, podem ver. O braço esquerdo exatamente igual ao braço direito, mas a luva está pintada de cinzento, com estes detalhes moldados, e a mão esquerda pintada de preto. E tem 4 dedos. Ao contrário que aqui não dá para perceber. Podem ver as pernas pintadas de preto e depois as luvas. As luvas não, peço desculpa, as botas com estes painéis pintados de amarelo e as botas pintadas de preto com estas ranhuras e aqui imitar os dedos dos pés pintados de amarelo. Depois atrás, como é a figura, como podem ver, o capacete dele tem aqui uma pequena mancha, mas nada de grave. Como podem ver, o fato pintado de cinzento com cor púrpura. Aqui para poder prender o fato ao corpo, como podem ver. E como são os braços atrás, os calções, as pernas e as botas atrás pintadas de preto. O Dark Lord está mesmo altamente. Eu adoro bastante esta figura da ação vintage. E só fechar aqui o acessório para falar da articulação. Em termos de articulação, ele tem articulação na cabeça, no ângulo de 360 graus. A cabeça é feita de um material soft, tipo borracha. Os braços têm articulação também, num ângulo de 360 graus, como se pode verificar. Só que o problema é que se eu fizer ao contrário, vai ser difícil por causa desta parte do fato, que vai estar, como podem ver, a impossibilitar a articulação. Tem articulação giratória nos cotovelos, no ângulo de 360 graus também. Não tem articulação nos pulsos. Supostamente a minha figura deveria ter articulação na cintura, no tronco, articulação giratória, mas está muito resistente e eu não vou forçar para não danificar. E tem articulação nas pernas com as anilhas, tal como os Masters of the Universe, os MX Space Robots. Podemos movimentar as pernas para a frente até aqui, para trás até aqui, levantar para o lado ao ângulo de 45 graus. E tem articulação giratória nos joelhos também. E como podem ver, tem algumas manchas de pintura, mas nada de grave. Os acessórios do Dark Lord. Ele tem um canhão laser que é para colocar num dos braços, mas não possui esse acessório. Mas tenho a sua armadura. E esta é uma variante da armadura dele. Existe uma versão, em vez de castanho, é vermelho. Em vez de vermelho ou de castanho, é preto. E aqui de azul, mas também pintada de preto. Esta é uma variante da armadura dele. Vamos ver mais perto, como podem ver aqui o capacete pintado de castanho, com estes detalhes moldados, aqui pintado de amarelo, com estas entradas.
Aqui esta grelha também. Toda esta secção pintada de castanho, com estas linhas pintadas de amarelo. E depois tem esta espécie de circuitos, ou painel, pintado de amarelo, com detalhes moldados. Atrás, como podem ver, pintado de castanho, com amarelo, como é por cima. E, como é por dentro, pintado de castanho. Tem aqui uma pequena mancha amarela, mas não é nada de grave. E colocar a armadura dele, basta fazermos assim, e este fato permite fazer com que a armadura não caia, porque, ao contrário das armaduras, por exemplo, dos MX Space Robots, que são mais compridas, estas armaduras dos Exchangers são mais pequenas e então estes fatos servem para impedir que caiam. Para tal, vou colocar a armadura e estes painéis vão prender a armadura de modo a que não caia a armadura do Dark Lord. E o Dark Lord já está com a sua armadura. Como podem ver, esta armadura é a armadura que eu mais gosto dos Exchangers. E podemos movimentar os braços para a frente até aqui, como se pode verificar. E lá está, o fato permite prender a armadura de modo a que não caia com facilidade. E para comparação, eu vou comparar o Dark Lord com o Zundor dos Exterminators. Como podem ver, o Dark Lord e o Zundor juntos. Dois Exterminators. E sem a armadura, verem como é. A razão porque eu não tirei o fato cibernético do Dark Lord, primeiro porque não é fácil voltar a pôr, eu tirei uma vez e não foi fácil voltar a colocar, assim como o cinto, como também o tronco é exatamente igual ao do Zundor. E como podem ver, os braços são iguais, os braços esquerdos, os braços, os bíceps também, o tronco, os calções, as pernas e as botas também são idênticas. E caso estejam a questionar, é possível, sim, tirar o braço do Zundor e podemos colocar aqui no braço do Dark Lord. E todos os Exterminators trazem este braço. É claro que o meu Zundor não traz o braço, a mão esquerda, quero dizer, deste esquema de cores, mas ficam a ver como é. E colocar a armadura do Dark Lord com este braço, para verem como fica. Não fica nada mal, na minha opinião, não fica mesmo nada mal. E eu gosto bastante como ele fica com um braço canhão. Eu acho que fica muito bom no Dark Lord. E sinceramente, o braço canhão que o Dark Lord traz, em comparação com este é melhor. Em design, na minha opinião, este é melhor. E obviamente, se quiserem, podem tirar os braços e as botas e moldar à vossa maneira o vosso próprio Exterminator. Críticas em relação ao Dark Lord. Nomeadamente da armadura, o facto da armadura ser pequena deveria ser um pouco mais comprida, porque se não tivesse este fato, a armadura caía e assim já não cai. Esta não é a versão que eu mais gosto. Eu gosto da versão preta com amarelo, ou a versão vermelho com laranja, aliás, mas eu não desgosto todo desta variante. Relativamente ao Dark Lord, na minha figura ele tem algumas manchas de pintura, como se pode verificar, na cabeça, nas botas. Depois a articulação de anilhas, nada contra, mas eu não sou muito fã desta articulação de anilhas para impedir que a figura possa danificar. É preciso ter o máximo cuidado, ainda mais que é uma figura vintage. E depois a dificuldade que é voltar a colocar o fato cibernético, mas acho que é só da minha versão deste fato. Fora isso, eu adoro imenso o Dark Lord. O Zundor é o meu Holy Grail desta coleção, porque foi o primeiro que eu adquiri, mas sinceramente e no geral o Dark Lord é sem dúvida o meu Holy Grail dos Exchangers. O Zundor nunca vai deixar de ser por ter sido o primeiro, mas se não for, mas o Dark Lord é o meu favorito de todos e eu estou tão contente finalmente
sinceramente, ter a figura que eu mais gosto da coleção dos Exchangers da Akamas Toys. Eu adoro imenso a armadura que o Dark Lord traz. Gosto do fato cibernético, tem uma articulação decente. Gosto deste braço canhão que ele traz. Adoro imenso o esquema de cores, o preto com cinzento, com vermelho, com púrpura. E o design dele está altamente. Adoro bastante o Dark Lord. Eu estou mesmo contente de ter o líder dos Exterminators. E se gostam do Dark Lord, eu recomendo-vos. Eu adquiri-o em janeiro, no início deste ano, na Vinted. Adquiri a figura à parte e, passado uma semana ou duas, encontrei a armadura dele, esta variante, e graças a um colecionador a mim como eu consegui esta figura. Muito obrigado, meu amigo, por me ter ajudado a adquirir o Dark Lord. Lá está, eu encontrei o Zundor em 2021, por mero acaso no OLX, mas estas figuras dos Exchangers não são nada fáceis de se encontrar, seja no OLX ou no custo justo. Por isso, eBay e Amazon conseguem encontrar o Dark Lord selado, não selado, completo ou incompleto. E eu já cheguei a ver um Dark Lord completo, sem embalagem, mas com todos os acessórios na Vinted, com a armadura laranja com vermelho, a cerca de 120 euros, mas ele já não está à venda. Mas está à venda o trio dos Exterminators, o Dark Lord, o Zundor e o Terrax, mas muito incompletos, por isso é uma questão de procurar. E aqui está em malta, já sabem, subscrevam, comentem, ponham gosto, qualquer coisa é só dizerem. E aqui tem, este é uma vídeo revisão dos Exchangers Exterminator Dark Lord. Espero que tenham gostado e até à próxima!